Se você é profissional da saúde, se você tem sua clínica ou suas clínicas, seja lá quantas unidades forem, e se você está com a dificuldade em encher a agenda, em lotar essa clínica na capacidade máxima, se você está achando que a clínica deu uma estagnada e você não está conseguindo fazer crescer novamente, preste atenção que esse vídeo é para você. Eu sou Ana Elisa Pavlenko, eu sou cirurgia dentista, sou profissional da saúde como você, eu tenho também minhas clínicas e eu sou consultora de clínicas e redes de franquia. Sou diretora da Pool Digital, uma empresa referência no mercado digital no nicho saúde. E nesse vídeo aqui eu vou passar informações muito importantes para que a sua clínica volte a crescer, volte a ter saúde financeira para ocorrer a expansão. Então, assim, todo negócio, não só nós no mercado da saúde, toda empresa, ela passa por duas fases. Eu vou falar duas fases. A fase inicial a gente chama de crescimento orgânico, tá? Toda empresa, quando ela se estabelece no mercado, quando ela é criada, quando ela é concebida, ela começa pela fase de crescimento orgânico. Nós, profissionais da saúde, né, eu tô considerando que nós somos a nossa empresa, o nosso consultório, e a gente tem uma particularidade ainda maior, que o nosso crescimento orgânico, ele é por um período mais prolongado. Então você, não sei quantos anos você tem de profissão, eu tenho 18 anos, mas quando a gente montou lá nosso primeiro consultório, a nossa primeira sala, a gente começou a crescer organicamente, a gente começou a ficar conhecido, atendemos os pacientes, né? Eles foram chamando outros, a gente foi fazendo o curso, a gente foi crescendo, né? E estava tudo bem, a gente achava que, nossa, isso nunca ia parar. Então é a primeira fase, que é o crescimento orgânico, tá? Isso acontece com a gente e qualquer outra empresa. Com a diferença que o profissional da saúde, ele tem um crescimento orgânico maior. Então, chega num certo momento, principalmente nos dias atuais, nesse período em que a gente está na era digital, esse crescimento orgânico, ele atinge um platô, ele para. E ao invés dele ser ascendente, ele começa a ficar reto. E às vezes ele começa a cair. E aí o profissional, o gestor de clínica, ele fica desesperado. Ele diz, não sei o que está acontecendo, não é mais como antes, o mercado da saúde não está bom, eu acho que é a crise do país, eu acho que é a política, eu acho que enfim, né, a finança geral, eu acho que é meu bairro, eu acho que é meu nicho de atuação, tem alguma coisa que está empacando o meu crescimento, as pessoas estão segurando o dinheiro e eu não consigo mais faturar como antes. Claro, isso é com todo mundo. Você chegou num momento que a gente chama de hot coals. Lá nos Estados Unidos tem até um nome, chama-se hot coals. O seu crescimento orgânico, ele parou e você chegou na fase de brasas. Sabe quando você coloca um carvão na churrasqueira? Você está caminhando por esse carvão, tá? Aceso. Então você chegou naquele momento que ninguém quer chegar, que é o momento das hot coals. É o momento que o crescimento orgânico para. E aí o que acontece? Os nossos clientes, né? Nós aqui na nossa empresa de consultoria, eles chegam para nós nesse momento. Eles falam, olha, a nossa clínica tem um ótimo serviço, nós temos excelentes profissionais, a gente sempre foi muito bem no mercado, né? Às vezes a clínica é uma referência lá na região, só que não está como antes. A gente está passando por um período de crise que a gente não consegue mais crescer. Ok, lei de mercado, tá? Não é só com você, você não está só. Isso é com todo mundo. Você chegou na fase de hot coals. Então, essa fase, eu vou colocar o gráfico aqui para vocês, tá? Ela tá bem desenhada, né? Todo o mundo empresarial, né? Todo o bom empresário que é muito antenado, ele reconhece essa fase. Aqui na empresa nós temos vários produtos no mercado digital e eu também consigo reconhecer quando a gente chega nessa fase. Ok, cheguei nessa fase, o que eu faço agora para sair, né? Então essa é a dor, né, dos nossos clientes.
que a gente faz para sair da fase de hot calls? Pois bem, se você continuar com a mesma mentalidade que você tinha na fase A do crescimento orgânico, nessa fase não vai dar certo, tá? Por quê? Aquele período acabou. Então, colher os frutos de forma orgânica acabou. Você vai ter que entrar na fase C. Como é que a gente entra na fase C? A fase C chama-se crescimento proativo. Meu trabalho como consultora é pegar o meu cliente que está na fase de hot calls, tá? Empurrar ele para a fase de crescimento proativo. Eu não tenho como empurrar ele para a fase de crescimento orgânico novamente, porque não vai mais dar certo. Essa fase já maturou, já acabou, tá? Então a gente vai ter que empurrar ele para a fase C. A fase C chama-se crescimento proativo. Então você vai continuar crescendo, relaxa, tá? Que tem solução. Às vezes a solução é melhor do que antes, tá? Às vezes você vai colher mais frutos do que você tinha na fase 1, mas você vai ter que mudar a sua mentalidade. Isso mesmo. Se você continuar nessa fase de hot calls com a mentalidade que você tinha na fase A, na fase de crescimento orgânico, não vai dar certo. É um outro momento. Você vai ter que usar estratégias diferenciadas. Pois bem, quais são essas estratégias? É por isso que você precisa de um consultor para mudar a sua cabeça e para implementar outras estratégias. Então veja a fase C, a gente chama de crescimento proativo. Você vai ter que fazer coisas diferentes. Qual é o principal segredo? Agora eu vou te dar o ouro aqui, tá? Você não precisa me pagar uma consultoria. Qual é o principal segredo para empurrar essa empresa da fase de hot calls para a fase de crescimento proativo? Uma máquina de aquisição de clientes. Anote aí. Eu preciso de uma máquina de aquisição de clientes, no nosso caso, profissionais da saúde, uma máquina de aquisição de pacientes. Como eu faço essa máquina? Você já deve saber. Da onde que vem essa máquina de aquisição de pacientes? Da internet. Então, você precisa sim agora se tornar um anunciante na internet. Antigamente se fazia pelos anúncios da lista amarela, lista telefônica, outdoor nas cidades, buzzdoor, enfim, né? Essas mídias pagas, televisão, pois agora a gente é mais fácil ainda. A gente usa as nossas redes sociais. Ai, doutora Ana, eu já uso rede social, eu já impulsiono anúncio, eu já contratei várias agências e nenhuma dá certo. Não dá certo contratar agência, não consigo sair dessa fase, não consigo entrar no crescimento proativo. Consegue sim. O maior erro é você delegar essa responsabilidade que é sua, que é da sua empresa, para uma agência. Você acha que a agência ela tem a estratégia para você? Você acha que a agência ela vai conseguir criar uma máquina de aquisição de pacientes para você? Se ela conseguir, ela vai ser uma agência extremamente disputada e cara. E provavelmente não foi essa agência que você contratou, tá? Então, como a gente faz essa máquina de aquisição de pacientes? Nós aqui desenvolvemos o funil da agenda lotada. É o nome que a gente deu para essa nossa máquina, porque a gente testou, até a gente chegar no modelo ideal que funciona para o mercado da saúde. Quando você contrata uma agência, você vai ficar na área de testes, ele vai ter que testar essa máquina. Não deu certo, vamos postar outra coisa, você vai se encher, vai acabar com a sua paciência e vai acabar com o seu dinheiro, tá? E vai acabar com a relação com a agência. É por isso que as clínicas, elas me falam assim, olha, eu já tô na 10ª agência, já tô na 9ª agência, já tô na 12ª agência. Nenhuma vai dar certo, porque eles não têm essa máquina para você. Você é que tem que ter essa estratégia. E agora, o que eu faço? Eu não sou da área do digital, eu não sou da área do marketing, eu não entendo nada disso, mas
Se você entender que você precisa dessa máquina, já é um grande avanço. Você já está rumo à fase C, tá? E aí, como que a gente faz, como que a gente consegue essa estratégia? O funil da agenda lotada é essa estratégia e eu tenho para você, essa é a boa notícia. A outra notícia é que não adianta eu te dar essa máquina, porque ela tem que ser personalizada para o seu negócio. Não existe um modelo único. É por isso que as agências não dão certo com você. Não existe um modelo único. Mas existe uma metodologia para você desenvolver essa máquina para dentro da sua empresa, seja ela qual for o tamanho. Eu só tenho um consultório, tem que ter essa máquina. Eu tenho uma rede de 10 clínicas, de 100 clínicas, tem que ter essa máquina, tá? Para lotar a agenda. Então, essa máquina, ela segue as leis da internet e as leis da plataforma. Essa máquina, inclusive, ela é usada já desde 1900 e pouquinho, do começo lá do século, e ela é usada pelas grandes corporações, pela Coca-Cola, pelas grandes empresas. É por isso que você consome o produto deles. Exatamente por isso, porque eles usam sim essa estratégia, mas é claro, é que era uma estratégia em outras mídias, né? Então a gente vai usar o mesmo modelo nas nossas redes sociais. Ana, eu não tenho uma rede social engajada, eu tenho 3.000 seguidores, os meus seguidores, eles são mais amigos, é o pessoal do clube, é o pessoal da igreja. Uma boa notícia aqui para você, essa máquina funciona para você também, que não tem muitos seguidores, enfim, ok? Porque essa máquina ela vai lá para o tráfego pago, para o gerenciador. Então ela não depende da sua rede social, do engajamento da sua rede social. A gente vai começar a criar ele a partir de então, ok? Essa máquina, o funil da agenda lotada, como o próprio nome diz, ele é um funil. O que é um funil? Você vai começar a atrair muitas pessoas, tá? Só que se você jogar essas pessoas para o seu comercial, para a sua secretária, ela vai ficar o dia inteiro lá, gastando aqui a articulação do dedo e ela não vai conseguir converter, acho que nem 1%. Então vai ser um trabalho muito difícil que você vai abandonar, você vai dizer não deu certo. É isso que as agências fazem com você. Mas o funil da agenda lotada não. Esse é o topo do funil. A gente vai jogando as pessoas numa sequência de postagens estrategicamente construídas de acordo com o nicho, subnicho que a gente quer desse funil. Por exemplo, eu sou dentista, eu faço vários tratamentos. Eu sou, por exemplo, da harmonização facial, faço botox, eu faço microcirurgias, eu faço preenchimento, eu faço lipo de papada, eu faço preenchimento labial. Cada funil precisa ser de um tratamento específico. Porque o funil ele tem que ser direcionado para o público-alvo. Então, eu quero fazer, a não ser que for um funil de um assunto só, e aí o seu público ele precisa mais de um tratamento. Aí sim, se você fizer um funil com tratamentos casados, dá para fazer mais de um tratamento. Mas no geral, cada funil é de um tratamento específico. Então, eu vou fazer um funil de lipoaspiração de papada, né, e rejuvenescimento cervical. Então eu vou atrair as pessoas que elas estão incomodadas com o pescoço. Esse público ele é um público consciente, então a gente já sabe quem é o público, identifica esse público, tá? Ele é inconsciente, ele é consciente já, porque ele olha no pescoço e não gosta do que vê, ele já sabe que ele precisa tratar o pescoço, mas ele não sabe o que fazer, ele não sabe se é cirurgia, ele não sabe se é creme, ele não sabe se é fio, ele não sabe se é injeção. Então a gente vai colocando essa pessoa no nosso funil, a gente vai educando essa pessoa e na última etapa, o funil ele tem 5 partes, na última parte é que ela já está em contato com a sua assistente, com a sua secretária, com o seu comercial, com o comercial da clínica. O comercial da clínica, quando é clínica pequena, é uma pessoa só,
mas depois a gente vai crescer nesse departamento, tá? Vai crescer de 1, 2, 3, 4. Depois o funil vai trazer tanta gente que você vai precisar de mais pessoas aí no seu comercial, na conversão da sua máquina de vendas, que é o funil da agenda lotada, beleza? Então a gente vai trazer para o seu comercial, para a sua secretária, para a pessoa que está convertendo, público quente, público consciente da sua solução, consciente quem você é, consciente do problema dele. Então é muito mais fácil, muito mais inteligente. Por isso que o funil da agenda lotada funciona. Então, se você quer saber mais sobre funil da agenda lotada e tudo que faz ele funcionar, que são 3 pontos, que é realmente a máquina de aquisição de pacientes, porque ela tem que ser construída de uma forma muito correta, fácil, mas com alguns detalhes, tem que ir para o tráfego pago com alguns detalhes e você tem que entender as métricas desse funil, tá? Então, você tem que saber tudo isso, tem que ter o comercial plugado na ponta, tá? Do funil, convertendo, depois o funil traz muita gente, precisa de algumas automações nesse funil, e o sistema financeiro da clínica, para a clínica ter saúde financeira e longevidade. Então, se você tem interesse nessa metodologia que vai transformar a sua clínica, vai transformar a sua maneira de gerenciar o seu negócio, vai transformar o seu sistema financeiro e a sua lucratividade, você vai construir uma clínica feita para lucrar. Entre em contato com a gente. Se você está na fase de hot calls e quer sair dessa fase, entrar no crescimento proativo, entre em contato com a gente, chame a gente lá no Instagram, vamos criar um código, escreva a palavra lucro, quero lucratividade, pode escrever lucro lá no meu direct, que nós vamos conversar com você. Eu e a minha equipe de consultores aqui da Pool Digital, nós vamos conversar com você para a gente conseguir construir com você esse modelo, tá? Essa máquina de aquisição de pacientes, que é o funil da agenda lotada, converter pelo comercial, estruturar o seu financeiro, porque a partir de agora a sua clínica será feita para lucrar. Então, te vejo no próximo vídeo e eu te aguardo lá no Instagram se você precisa entrar nesse modelo de crescimento proativo.